Amigos, boa noite, a paz do Senhor esteja com todos, né? Mais uma vez eu estou aqui para fazer um trabalho dentro da palavra de Deus. Eu estava sumido, mas voltei para fazer esse trabalho muito importante para os dias de hoje. Eu peço que o Espírito Santo de Deus me ajude a eu me fazer entendido por aqueles que vão assistir esse vídeo. Irmão, o tema aqui é super importante. Se você quiser dar um título para este trabalho, nós podemos chamar de A Ciência e Deus. A ciência e Deus. Vamos tentar demonstrar que nem sempre existe incompatibilidade entre estas duas instâncias. É que a ciência, amigo, veja bem, eu vou começar partindo de um confronto que eu tive com uma irmã de outra congregação, na qual eu falava sobre o reino de Deus, a vida eterna no céu, e ela contrapunha dizendo que a vida eterna que ela espera é aqui na terra, será desfrutada aqui na terra. É uma seita, não é bem uma religião, é uma seita muito questionada dentro dos meios evangélicos. O que eu percebo de flagrante é que o pensamento dela lembra a sustentação do pessoal de Israel daquele tempo, né? Judaísmo. É a mesma linha de raciocínio do judaísmo que espera Jesus fundar um reino aqui na terra. Eu acredito que essas pessoas, elas pensam dessa forma devido ao fato de nunca terem passado por uma experiência espiritual. São pessoas que sedimentam a sua fé como herdeira da ciência newtoniana. É uma fé que, na verdade, provém de uma sedimentação científica de bases estritamente materialistas. É o aqui e o agora, é o que só acredita naquilo que pega, naquilo que vê, naquilo que é sólido, né? Oriunda da matemática de Descartes, é o mundo tridimensional limitado, o qual o homem só tem acesso mediante os seus órgãos perceptivos. Em uma palavra, essas pessoas que não conseguem entender e menos ainda visualizar a vida espiritual, que eu canso de repetir, o mundo espiritual, ele preexiste, existe e sobreexistirá. É o mundo verdadeiro, no qual o mundo material é apenas um caso singular, um caso excepcional. Que essas pessoas, elas são alimentadas por este mecanicismo, né, proveniente do século XVII, do século XVIII, que são sedimentadas pela física mecanicista, cujo maior autor é o nosso Isaac Newton. Todavia, meu amado, no mundo moderno, essa física, essa maneira de ver o mundo já foi superada pela física quântica, uma física mais refinada, uma física mais quintessenciada, vamos dizer assim, ou por outras, a física mecanicista de Isaac Newton, conhecido como a física clássica,
ela trabalha a matéria condensada, a matéria sólida. É como se nós pudéssemos dizer, é a física da matéria pesada. Aí advém agora uma física que cuida da matéria leve, que trabalha com o infinitesimalmente pequeno ou quase invisível. É a física quântica. E com base nessa física quântica, irmãos, eu vou aqui descrever alguns postulados, muitos dos quais são surpreendentes e que merecem a nossa atenção. É o que eles chamam de realidade não mecânica. Tem um parecer que diz assim: o universo, de acordo com essa percepção da realidade não mecânica, o universo começa a se parecer mais como um grande pensamento a uma grande máquina. É mais um grande pensamento a uma grande máquina, em vez de uma grande máquina. Fala-se do universo mental, né? Segundo um pensador chamado R.C. Henry. Eles também diz que há uma relação entre o estudo da consciência e a física quântica. A maneira de como percebemos o mundo, que é o que ele chama de consciência, e a física quântica, meus amados. Segundo ele, segundo essa linha de raciocínio, a consciência cria a realidade, segundo a qual, tanto no nível individual como no coletivo, podemos moldar e criar qualquer realidade que gostaríamos para nós, apenas com a consciência, com a arte de pensar. Há uma correlação flagrante entre consciência e o mundo material físico, dentro dessa linha vigente deles. Há uma assertiva de que o universo, dentro dessa perspectiva, deriva-se de que o universo, segundo eles, é uma construção mental, segundo nos garante um pensador conhecido como Sr. James Jeans, que o universo que nós percebemos, o universo que percebemos, é uma construção mental. Cita o exemplo da fenda dupla, que de acordo com ele, um observador cria a realidade. Nós somos o que pensamos. Tudo o que somos surge com nossos pensamentos. Com estes fazemos o mundo. Isso é um pensamento de Siddhartha Gautama, o Buda. Olha, somos o que pensamos. Tudo o que somos surge com nossos pensamentos. Com este fazemos o mundo. Olha bem, irmão. Veja bem que dentro dessas assertivas, dentro desses pressupostos, existem coisas que nós podemos até concordar e inferir algumas verdades. Algumas verdades. O quanto que o universo é uma construção do nosso pensamento, da nossa consciência, tudo bem. Tudo bem, porque de alguma maneira nós somos limitados. Deus limitou o homem diante das realidades que extrapola toda a razão de nossa existência. É bem possível que o céu que nós olhamos seja apenas produto de uma engrenagem mental que possamos ter. Que essa foi a vontade de Deus. Ou que o escuro da noite só existe na nossa consciência, na nossa percepção. Havia um filósofo alemão, Immanuel Kant, que estabeleceu
uma diferença entre fenômeno. Segundo ele, a realidade, ela é fenomênica. A realidade que nutre as nossas percepções é resultado da interação entre os nossos sentidos perceptivos e a realidade objetiva que existe diante de nós. Isso é o fenômeno. Nós percebemos a realidade dentro de uma relação fenomênica, fenomenológica. Tudo bem. Por exemplo, se eu pego uma caneta, essa caneta se apresenta sólido a mim devido a uma reação entre a minha tactibilidade e a realidade fora de mim, que chama-se de realidade objetiva da caneta enquanto objeto. Tudo bem. E o filósofo Emmanuel Kant, ele denomina a realidade per si, isto é, a realidade tem uma existência própria, independente de nossa interação pelos órgãos do sentido. Ele chamou esta realidade de númeno. É o númeno. O númeno é a existência própria dos objetos, independente de nossas percepções. Tudo bem, tem coisas verdadeiras dentro dessa contextualização científica, meus amados irmãos e amigos. Agora veja bem, o que eu não consigo ver é essa abordagem. Ela não vai de encontro à questão de Deus, a existência de Deus. Não entra em choque. É isso que eu gostaria de deixar claro. Porque, a grosso modo, ainda que a realidade seja um subproduto da consciência de nossa mente, um construto de nossa mente, meu amigo, se você se jogar do 10º andar de um apartamento, você continua se ferindo embaixo, morrendo, se for o caso. Se você colocar a mão no fogo, você vai se queimar. Se você entrar no mar a uma certa profundidade, não saber nadar, você vai se afogar. O que é que eu quero dizer com isso? Que há uma realidade que sobrepuja a realidade fenomenológica de Emmanuel Kant, ou de quem quer que seja. Há uma realidade que transcende a experiência humana. É isso que eu gostaria de trazer esta noite para os irmãos. Para os irmãos começar a entender que a ciência, ela não derroga as questões teológicas. Muito pelo contrário, nas mais das vezes corroboram. Eu entendo que dentro dessa gama de realidades que transcendem a fenomenologia, há casos extraordinários de pessoas que manipularam a realidade. Pessoas iguais a nós que manipularam ao seu bel prazer a realidade.
E é disso que eu queria ouvir desses pensadores, o que eles teriam a dizer. São o que eu chamo de realidades induzidas por consciências, onde a Bíblia é um manual desses eventos. Tipo assim, eu elenquei alguns exemplos dessas realidades induzidas por consciências, que vai além da realidade fenomenológica. A cura de Naamã, determinada pelo profeta Eliseu. Isso está em 2 Reis, capítulo 5, melhor dizendo. A prosperação da farinha e o azeite da viúva que Elias produziu com palavras, que está em 1 Reis 17, no versículo 14 a 16. Também fez o menino reviver. Teve também a proeza construída pelo mesmo profeta em 2 Reis, capítulo 1, versículo de 9 a 14, no qual ele pediu que descesse fogo do céu para consumir aqueles homens que eu perseguia, que eu buscava. Isso é o que eu chamo de realidades induzidas por consciências. E agora eu vou para um nível de outras realidades mais avançadas, porém produzida por um único homem que viveu por entre nós, um homem extraordinário, um homem que pelos seus feitios denota que ele era diferente de todo tipo de homem que já passou pela terra. As proezas que ele realizaram vai muito além das especulações de ciências que está catalogado aqui, que nós já acabamos de falar. Que aí, nesse caso, não é fruto da consciência. São realidades extraordinárias que não vêm como resultante de interação fenomênica entre a consciência e os númenos, que só ele realizou sobre a terra, deixando-nos entender que se tratava de algo que sobrepuja toda esta especulação científica. Estou falando de nosso Senhor Jesus Cristo, que eu vou citar algumas situações que não podem se enquadrar no esquema elucidativo da física quântica. Vou começar logo pesado, irmão. Vou começar logo forte. A ressurreição de Lázaro. Uma prática que desafia todos os mistérios da medicina. A ressurreição de Lázaro, meus amados, que você pode achar em João 11, versículo 39 a 44. Nós temos também a expulsão dos demônios daquele gadareno, um homem que tinha uma força sobrecomum, anormal, que vivia assolando aquela cidade. Jesus conseguiu aplacar a ira daquele homem. Temos a cura de um paralítico. A história do gadareno você pode achar em Marcos 5, do versículo 1 ao versículo 20. Temos a cura de um paralítico em João 5, de 1 a 9. Jesus acalmou uma tempestade, meu amado. Jesus conseguiu aplacar a ira da natureza, meu amado. Isso está em Mateus 8, 23
23 a 27. Jesus andou por sobre o mar, quebrando, invalidando a lei da gravitação universal de Sir Isaac Newton. Jesus andou por sobre o mar, fez Pedro também, por algum instante, driblar a lei da gravitação universal. E mais, irmão, Jesus, várias vezes a Bíblia cita, se tornava invisível, meu amado. Veja isso lá em João 8, do versículo 59. Se preferir, veja também João 6, de 22 a 27. Veja também em Lucas 4, do 30. Jesus tinha a capacidade de se tornar invisível, driblava todas as funções ópticas diante dos seus seres semelhantes aqui na terra. Jesus operou o milagre do vinho, transformou água em vinho. Eu estou falando, irmão, que essas realidades, elas não se enquadram dentro da explanação fenomenológica de consciência, porque são realidades objetivas, testemunhadas por várias pessoas ali presentes. Jesus amaldiçoou a figueira. E tantos outros exemplos. Aqui eu apenas elenquei alguns casos. Mas os 3 evangelhos sinópticos e o de João são ricos de situações, irmão, que nos confronta a razão e invalida, ou melhor, limita essa explicação da realidade imposta por esses pensadores modernos que têm a física quântica como seus pano de fundo. E agora, para fechar, meu irmão, que essa gravação ela é rápida, ela é objetiva. Para fechar, meus amados, eu quero ir para outras realidades. Outras realidades induzidas diretamente por uma supraconsciência. Eu aqui não vou falar mais da consciência dos profetas, que eu falei de Eliseu, Elias. Também não vou falar das proezas levadas a efeito por Jesus enquanto passou por sobre a terra. Eu agora vou falar de uma realidade das realidades, induzidas diretamente por uma supraconsciência que podemos chamar de Deus. Deus Jeová, meu irmão. Realizações extraordinárias que nulifica tudo isso aqui, meus amados. Ciência quântica, física quântica, seja lá qualquer nome, irmão. Eu não invalido, tem coisas aqui aproveitáveis, porém não suficiente para abranger as proezas realizadas pelo dono do universo. E aqui eu peguei alguns exemplos, meus amados. Jonas, a história de Jonas dentro do estômago de uma baleia. Veja lá, Jonas 1, versículo 1 e 2. Você lê o Jonas capítulo 1 inteiro. Depois você lê o Jonas 2, do versículo de 1 a 10. Nós veremos o exemplo de Josué. Josué, o muro de Jericó foi ao chão.
Nem quero entrar no detalhe das toneladas de concreto de que eram formados aqueles muros. Leia Josué 3, meu amado. Uma jumenta falou. História de Balaão, está em número 22 do 22. São realidades que não tem a interferência do homem, como nas duas situações que eu citei atrás. Temos também extraordinária história de 4 leprosos que, com os sons dos seus sinos, fizeram um batalhão do exército sírio fugirem, porque Deus conseguiu dilatar aquele som e fazer parecer o som de uma trincheira belicosa que estava vindo de encontro àquele exército que estava sitiando Samaria. Veja isso em 2 Reis, capítulo 6, no seu versículo 5 e 6. Temos o terremoto que conseguiu quebrar as cadeias que prendiam o apóstolo Paulo e Silas. Isso você vai ver em Atos 16, no seu versículo 33. Oh, meu Deus do céu. Temos também um livramento de morte espetacular que teve o rei Davi diante os seus maiores rivais, os filisteus. Deus transtornou a mente de Davi, tornando um louco instantâneo, razão pela qual o rei se esquivou de reconhecê-lo e de prendê-lo. Isso está em 1 Samuel 21, do seu versículo 10. Temos a transfiguração acontecido lá em Mateus 17, na qual apareceram João e o profeta Elias diante de Jesus e de seus discípulos, entre os quais o Pedro. A conversão de Paulo. Temos também o translado de Filipe. Filipe foi, literalmente falando, irmão, arrebatado assim que conseguiu batizar o eunuco. O eunuco, homem rico. Uma salvação extraordinária tão forte que a espiritualidade reagiu com o translado de Filipe daquela província e ele foi aparecer em outra cidade. Que realidades são essas? Como é que você vai explicar isso aí como subproduto de construtos mentais? Meu amigo e minha amiga. Daniel nas covas dos leões. Deus abriu o mar vermelho para seu povo passar. Ah, meus amigos, temos tantos outros exemplos que nos explicita que a realidade vai muito além do que especula nossa vã filosofia. Eu vou ficar por aqui dessa vez, meu amado. Eu vou ficar por aqui, mas certo de que, irmão, Deus é tremendo. A ciência vai tentar de um lado, vai tentar de outro, querer diminuir, reduzir o papel sobre modo que o Senhor Deus tem sobre o cosmos e o planeta Terra e nossas vidas. Não dá para explicar a ciência. Particularmente, eu acho interessante dizer que o universo, eu até concordo, você fala que eu concordo com isso, porque isso não inviabiliza o poder de Deus. Possa ser que o universo, o céu, seja uma construção subjetiva da mente humana, que a noite só parece escura para nós, que tem animais que enxergam no escuro.
teleguiado pelos raios infravermelhos. Possa ser, meus irmãos, que muitas coisas ao nosso redor sejam frutos realmente de nossa mente limitada. Mas só que só vai até aí essa explicação científica. Não consegue dar conta das proezas realizadas pelo poder do Senhor Deus, que domina tudo, autor, criador e responsável por todas as formalidades de vida que há neste planeta e possivelmente em outros planetas. Fico por aqui, meu amado. Fico por aqui. Deus abençoe. Obrigado por ter assistido esse humilde vídeo elucidativo. Vá em frente. Deus seja louvado. Deus abençoe. Aleluia, meu Deus. Deus seja louvado.